Eu sou a Débora, eu atuo em São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu sou fisioterapeuta de formação, acupunturista, com duas especialidades, chinesa e japonesa. A parte de gerenciamento do emocional e faço parte de um grupo muito especial que chama COAT, dentro da Unesp, que é Centro de Oclusão da Articulação Temporomandibular. Eu entrei lá no grupo em 2002. É um grupo muito específico, coordenado pelo professor Wagner de Oliveira, doutor Sigmar, a doutora Marta, e um grupo muito especial que estuda a DTM há mais de 25 anos. Né? Os integrantes do grupo são, a maioria, todos autores de livros renomados, né, palestrantes de congresso, então é um grupo muito seleto. Então, eu já venho nessa caminhada, né, da região da parte de DTM já há uns bons anos. Tá? Tinha bons resultados já com a fisioterapia, mas depois que eu conheci a sua metodologia, foi um divisor de águas, tá? Em termos de estruturação, de ir na raiz de causa, porque a gente cai naquela categoria, né? O sintoma, ele é um conflito biológico, né? E onde é que está esse conflito biológico que o paciente está tendo aquela queixa, aquela alteração, aquela somatização? E geralmente está na neurofisiologia. E isso a gente não sabe trabalhar com a fisioterapia convencional, de uma maneira adequada e nas aferências. Tá? E isso me chamou muita atenção na sua metodologia. E os resultados Sim, realmente são muito incríveis. sim, E sim. aí eu te conheci, né, pelo Instagram, comecei a te seguir nas lives. Eu gosto muito de honrar, né, quem tem resultado, e você já mostrou o resultado na dinâmica. Falei, opa, né? Quem pega e faz e já mostra um resultado. Concordo, Iva, esse cara sabe muito, verdade, muito mesmo. E eu falo muito porque eu faço parte Fala, de um Ivo. grupo muito especial, né? Muito especial mesmo. Tanto que o meu grupo agora, né, tem os profissionais da área, eu posso fazer um convite para os colegas? Sim, lógico, Ah, aproveite então aí. tá. Para os colegas de profissão, né, que são estudantes também da área de TTM, os profissionais, vai ter o sétimo CIDOF, que é o congresso que a gente está patrocinando. Vai ter grandes nomes para a gente poder trocar aprendizado, trocar informação. Vai vir o Dr. Lavin, super especial. Bruno Furquinho, fisioterapeuta top. José Teixeira Pesqueira. Nossa, grandes renomes, assim. Para quem está Sim, estudando já com você, se puder emergir num congresso, vai ser agora em novembro, 27, 28, sim, preparar com carinho online, né? Não tem desculpa, né? Não posso sim, vir, não tem dia para pegar avião. Vai ser, assim, sim, sensacional. E se já tiver a base feita a semana do Expert ATM, nossa, consegue participar e agregar conhecimento, né? Crescer. sim, Crescer sim. realmente. Com Ah, você quer certeza, participar? oportunidade, Vai ser um oportunidade prazer, incrível. Silvia. Olha Vai aí. ser um prazer. Depois me chama lá no Insta, eu passo maiores informações. Mas vocês que estão acompanhando o Rende, gente, vai ser surreal quando vocês veem, né? O Sim, mundo já dá uma lá imersão muito fora. grande, né? Já vai abrir mais ainda a cabeça isso daí. Ô, Débora, você falou bem aí, né, que ah, estuda aí com esse grupo desde 2002, não é isso? Dois, 2002? sim, sim, Desde 2002, ou seja, já tem uma vivência com a ATM, já pesquisa, já atendia, tem uma pegada também da acupuntura, sim. Uhum. mas de fato, assim, o que você tinha de dificuldade antes, o que não era claro para você, mesmo participando de um grupo seleto, de grupo de pesquisadores, de professores de congresso, o que de fato te dava ainda, não te dava clareza, limitava os seus resultados. O que me chamou a atenção e existia realmente essa limitação era em relação às suturas do crânio. Isso não é uma coisa que a gente trabalha na fisioterapia convencional e mesmo, né, no mundo, às vezes da disfunção temporomandibular. E aí, quando você colocou o entendimento das fossas cranianas, né, fazer a análise da fossa anterior, média, posterior, né, o eixo ascendente, e você vê uma inibição do processo da dor, do desconforto, né, uma melhora, você fala, opa, tem coisa aí, né, tem coisa aí. Geralmente, o paciente chega com muitas queixas, não sei no seu consultório. Então, tem dor de cabeça, você pergunta, não dorme bem, né? Às vezes está com algum desequilíbrio emocional, apresenta, às vezes, gastrite, refluxo, né? Distúrbio respiratório, né? Muitas tensões na musculatura, né? Trapézio, esternocleido, né? Dores intensas, né? Com bastante tratamento há muito tempo, mas que não tem um resultado satisfatório. O que eu quero dizer com satisfatório? Que é duradouro, né? A gente alivia, às vezes faz uma desativação do ponto gatilho local no masseter, né? Faz uma manobra, melhora, mas não ia na causa. E aí, para mim, ficou muito claro, entendeu? A causa da raiz da neurofisiologia.
da relação todas com as aferências proprioceptivas que a gente teria que trabalhar e liberar. E como é que você sabe que liberou? Porque você vê resultado no teste de inibição. E o teste já te diz o direcionamento. Então, seu raciocínio clínico muda tudo. O paciente está com dor, ele vai te falar, dói aqui, mas muitas vezes não começou ali o processo. Tá? É isso que é o divisor de água. Às vezes está na tensão que está aqui no ióide, né? Está na cadeia ascendente, às vezes está lá embaixo, no tendão central, no diafragma, às vezes está na fossa posterior. Eu tenho tido muitos bons resultados, tá? Tanto para DTM muscular, DTM de origem articular, as cefaleias, as técnicas de liberação de meninges eu não conhecia. Adoro, os resultados são imediatos para o alívio, liberando aqui reto posteriormente da cabeça, depois fazendo toda a técnica. Eu gosto muito mesmo. A mobilização de esfenoide, para mim foi, né? Outro mundo, para correção, a gente não tinha esse hábito. Né? Trabalhava muito na musculatura, ponto gatilho, né? E com a liberação da acupuntura tem uma melhora também. Mas quando você corrige a estrutura que está em disfunção e ajuda o organismo a restabelecer a função real, o corpo entra em harmonia, né? Ele entra em homeostase. Né? Ele quebra aquele ciclo de alostase, né? Aquele estresse tóxico. Né? O paciente acaba entrando no luto e fuga pela própria dinâmica, né? De vida diária dele. E aquilo é uma descarga, né? Interna, né? De neurotransmissor de adrenalina, noradrenalina, né? Sabe que tem uma relação com o lóbulo cerúleus e o trigêmeo, né? Então o paciente não aperta porque quer, né? Tem todo um estresse aí. E a gente vai colocando autoconhecimento, né? Para os pacientes. Autoconhecimento, percepção. Muitas vezes o paciente nem percebe como é a postura dele, como é a mordida, como é a abertura. Aí ele só sabe que está doendo muito, que está incomodando. E quando você faz um teste sem nem iniciar o tratamento, ele já tem um alívio, fala, ué, parece que melhorou. Opa, vamos por aqui que eu posso te ajudar. Vamos por aqui que eu posso te ajudar. E é o que tem acontecido. Então, pacientes com fibro, que são difíceis, né? Às vezes tem uma melhora, com alguns casos de pacientes antigas minhas, que retornaram e a melhora para a dor de cabeça está sendo muito boa. Estou conseguindo acompanhá-la só a cada 15 dias. Falo, nossa, não estou tendo. Está muito melhor. E quando tensionam, elas já sabem. Falam, acho que é a sutura aqui do temporal. Eu acho que é aqui no mastoide. Dá uma olhadinha aqui para ver se não está pegando o nervinho lá do hipoglosso. Elas, assim, eu vou explicando a neurofisiologia. Eu gosto de fazer o paciente entender o que está acontecendo com ele. Né? Sim, Então, sim. gostei muito. E gosto muito das dinâmicas. Eu adoro, eu adoro. Adoro pegar live para ver dinâmica. Eu sou aluna antiga, mas sempre que eu posso, eu estou entrando, porque eu amo aquela parte de dinâmica. É porque você Acho que ajuda começa muito. a perceber, né? Dá uma clareza para você bastante grande, né? Sabe o que fica o tratamento? Simples, fácil e gostoso de fazer. Fica assim. Sim. Simples, fácil e gostoso. Porque você faz Olha uma só. linha de raciocínio clínico, você acha o ponto que tem que ser cuidado, você explica para o paciente a razão, você passa os exercícios para ele fazendo em casa. E é tudo de bom. Para aquela Tudo de bom. angústia, né? Para aquela angústia de dizer, e agora, o que é que eu vou fazer? Sim, não tem mais. E o paciente Né? já chega confiante, falando, olha, tá dando certo. Falei, ai, que bom, você tá tendo bons resultados. Então, a gente coloca o corpo paciente em modo de cura. A gente consegue desligar um pouco esse modo do estresse que tá vindo, né, com ele. Sim. O Sim, paciente fica muito feliz mesmo. E a gente também, né? E não dói, né? A técnica não dói, praticamente indolor, não tem nada invasivo. A única coisa que tem que tomar cuidado é que a gente quer trabalhar todas as suturas de uma vez só no começo, né? Quando a gente aprende a metodologia. Esse tem que tomar cuidado, senão às vezes dá um rebote. Então, realmente, tem que avaliar, reavaliar, vai com calma, né? Vai tem um evoluindo no processo, né? Tem um tratamento. processo Tem todo um de processo. Tem o avaliação processo e da que escuta, né? Do paciente escutar o que ele está te dizendo, quando que começou essa dor, quanto tempo, qual que é o padrão, o que, que ele percebe que engatilha, o que, que aliviou, o que, que ele já fez de tratamento. Isso tudo também é muito importante, né? Medicação também que ele está tomando, que às vezes tem interferência, às vezes tem antidepressivo que aumenta o apertamento muscular. Então, tem alguns detalhes que a gente tem que estar também, assim, atento. E aí, Débora, quando a gente... Isso é tão importante, eu gosto tanto de conversar com os alunos, antigos alunos, enfim, o pessoal que já está no campo de batalha aí com a metodologia bem consistente, porque de fato a gente tem uma... Todo dia a gente tem uma demanda diferente, todo dia tem um paciente Sim, diferente. E depois que o paciente descobre
que você é bom naquilo, parece que só vem caso pior, né? Caso pior, caso Só. pior, caso. E você Vem, tem que se... aumenta a fase do videogame, igual a gente bem, aumenta assim. Então, você Exatamente. sai daquela fase só de tensionamento, né, para um desequilíbrio B mais severo, sabe? Às vezes o paciente tem bastante disfunção mesmo, se vai Sim, aumentando mesmo. Mas a gente continua estudando, né? A gente vai sim. E estudando, aí, vai existe aprimorando algum caso conhecimento. desses que Oi, você olha, Ruth! Ó, que só, tem um você monte de olha gente já assim, entrando aí. olha aí, coisa boa, Uhum. que você olha assim e diga, ó, esse tipo de caso aí pensava que eu não conseguia, se fosse antes, com certeza eu não teria o resultado que eu tive. Tem um caso assim que ele impactou bem, que você poderia contar pra gente? Teve um paciente com disfunção temporomandibular e também ele tinha um espasmo na musculatura orbital, ocular, e ia para o Botox. E aí eu falei para ele, deixa eu tentar fazer um trabalho em você, para ver se a gente consegue liberar aqui a parte do nervo orbital, fazer uma liberação aqui pelo estenoide, vamos ver se melhora. E melhorou muito, foi imediato. Parou a tensão, parou o espasmo. A gente ainda está em tratamento, mas assim, eu achei que não fosse dar, porque já estava com indicação de procedimento e falou, não, Débora, vamos tentar que eu confio em você. Aí liberei reto posterior menor da cabeça, né, que tem interferência também com a parte do olho. Fiz uma manobra que o colega Helder, né, que é de Portugal, ensinou, pegando reto posterior menor para liberação. E o paciente está super bem, assim, está bem melhor. Eu achei que não era da minha área, mas como ele me procura, eu falei, vamos tentar, né? E aí tem sido Sim, assim, um sucesso atrás do outro. Tá? Vários sim, sim. pacientes mesmo, com muita tensão no trapézio, muita tensão aqui da musculatura de sternocleido. Oi, Bárbara! Tem aí paciente, viu, também, se quiser dar um Tudo depoimento, né? certo. Não, É, tudo tem os certo. pacientes aí, querido, também. Ô, Então, para Débora, liberar trapézio, tá uma beleza agora. mais Tá uma fácil, beleza. né? Trabalha um pouco na cadeia ascendente, libera aqui porção de mastoide, pronto. Trapéziozinho de bebê. Super relaxado. O que chegava mais para você, assim, que você literalmente achava assim, ó, sempre eu tive dificuldade com isso. Isso aí sempre era difícil e que agora ficou tranquilo. O caso mesmo em si, né? Que tipo de sintoma os pacientes chegavam mais assim para você? Tá? Cefaleias bem intensas, que não tem a melhora, às vezes com medicação, mesmo medicação via injetável, tá? E que às vezes vive indo para o hospital. Então, no caso das cefaleias, estou tendo uma melhora muito grande mesmo. Bruxismo, pacientes que fazem bruxismo tanto de vigília quanto bruxismo noturno, está tendo um equilíbrio neuromuscular bem considerável, uma melhora grande mesmo, de todos, já no primeiro atendimento, de conseguir um reequilíbrio através da mudança das aferências proprioceptivas, dos bisés, do crânio, das suturas, né, seguindo o passo a passo da sua metodologia, uma diferença grande mesmo para bruxismo. E traz consciência, né? Traz consciência É, para o paciente, isso é o mais importante. Acho que você desenvolver qualidade de vida, né, não tem preço, né? com O paciente certeza. chegar com dor, cansado, né? Às vezes sem esperança, né? Com o emocional, às vezes muito abalado. Hoje em dia, quem que não tem, né, dificuldade? Né? Quem não tem desafio, né? Então, quando você Sim, promove esse alívio e a regulação do corpo, o paciente fica muito agradecido. E a gente também, né? De estar fazendo um bom trabalho, né? Um trabalho honesto, honrado, né? Com dedicação, sim, né? E sim. cumprindo a nossa Isso. missão, né? Que é de ajudar o próximo. É, eu acho que Cumprindo a nossa missão. o grande detalhe está aí, porque quando você entende que você é instrumento de Deus aí para cuidar das pessoas, né? Aquela coisa, Deus no céu e você na terra para cuidar das pessoas, você começa a assumir sua parte, a sua parcela dentro do processo, né? Você começa a se responsabilizar, você começa a entender, né? Que é bíblico isso, né? De que Deus Uhum. disse: "Eu vim para que você tenha vida, vida em abundância." Mas existe um livre-arbítrio que ou você assume esse dom de Deus para você ter a vida que ele lhe prometeu, ou você vai ficar sempre correndo atrás do rabo e se sentindo não tão bem sucedido, né? Aquela coisa, aquela ansiedade constante. E quando você Sim, entende esse propósito como profissional de saúde, você entende que você tem que dar o melhor. Você tem que sim, evitar ao máximo a sua frustração e a frustração do paciente. Mesmo que por qualquer motivo você não consiga dar resultado, que o paciente tenha certeza que você fez o melhor por ele, né?
e que você está indo atrás daquele resultado. Então, foi exatamente o que aconteceu comigo com essa metodologia, né, que a gente desenvolveu, porque eu já tinha algumas formações ditas até então como suprassumo dentro do processo, como osteopatia, quiropraxia, de tratamentos mais rápidos. Mas o grande detalhe é que nenhuma delas falava com clareza de como eu encontrar a causa da disfunção de ATM, como eu encontrar a base, como eu integrar a ATM com o restante do corpo, como eu entender a sequência lesional, se o problema vem do tórax cervical ou se o problema Sim. vem do crânio para baixo. Então, quando eu escutei esse chamado, assim, né, que Deus colocou literalmente na minha vida para ajudar essas pessoas com sofrimento, eu tentei otimizar ainda mais, porque é aquela coisa, uma coisa é você fazer por fazer, outra coisa é você fazer sabendo que tem um propósito, tem um compromisso para poder buscar ainda mais. Então você tenta lapidar. E pasmem que eu vou falar agora para você, talvez muitos não sabem. Aquele período que eu comecei a fazer as dinâmicas e as lives atendendo as pessoas ao vivo, eu não planejei nada, zero. É aquela coisa. Agora tu Se vai ver se coloca no isso. caminho, né? É. Isso, mas foi Se pior. coloca no Foi, caminho. foi pior. Eu disse, agora eu quero ver se isso vai, se isso é bom mesmo. Porque imagine, uma pessoa entra aqui como você, eu não conheço a pessoa, não sei a história clínica dela, não sei de nada dela, e eu me boto para fazer um teste provocativo para poder eliminar a dor dela aqui ao vivo, com não sei quantas pessoas assistindo, já teve lives de 80, 70, 60 pessoas assistindo, e você fica naquela situação, e se der errado? E nunca deu em todas elas. O mais impressionante. E isso me fez ter a certeza de que mais pessoas precisam aprender isso. E isso me deu a certeza de ficar com a faca nos dentes, de sair gritando para todo mundo: ó, tu precisa ser melhor, você precisa se dedicar nisso, porque ninguém ensina isso, né? Não, É, ninguém não ensina. sei, isso você pode Nesse falar. jeito, com essa lógica. Deixa eu falar, oi, Alonso. Nossa, tá cheio de gente querida aqui. É bom quando tem os comentários que a gente vê o pessoal Ai, chegando. gostoso, é bom, bom mesmo. Acho que eu vou começar a ficar fã de fazer live daqui a pouco, viu? Começar, né, com esses carinhos aí. É bom. É, E aí, dentro desse processo, a gente começa a entender, a lapidar cada vez mais, a lapidar cada vez mais. E o mais desafiador é deixar isso claro para as pessoas, porque existe uma metodologia tradicional tão fincada que as pessoas sim, não e acreditam é possível. que é Uhum. possível. É, Você a gente acredita? tem o pensamento conservador. Eu tinha, né? Até pouco tempo, o pensamento conservador. Ele é bom, só que a sua metodologia traz resultados excelentes. É realmente diferenciado. E você começa a trabalhar muito em presença com o paciente. Né? As suas mãos têm, né, vários receptores. Né? E aí, a hora que você começa a sentir realmente onde é que está cada bloqueio de cada sutura, o que nervo que está passando por debaixo de cada sutura, como é que está o comprometimento daquele bisel, como é que está a expansão, como é que está a respiração. E você começa a ir fazendo os testes pouco a pouco, e o paciente vai tendo já as melhoras na hora. Teve uma paciente que estava com um travamento, estava com menos de um dedo e meio, e eu fui fazer o teste, né, provocativo de inibição na fossa posterior, ela abriu a boca inteira. Ela falou, ué, o que você fez? Eu falei, opa, milagre. Eu falei, não é milagre, é uma metodologia. Eu só achei a causa, só achei onde é que estava. Só que precisa estudar, né? Precisa se comprometer, precisa ter coerência, é o que eu falei no começo, aumentar o índice de aprendizagem. A gente nunca pode parar de ter uma percepção melhor sobre um outro processo. A gente tem a tendência de se acomodar, né, na zona de conforto. Mas a Sim, metodologia sua é realmente espetacular. Eu gosto muito, aplico diariamente e aplico para outras questões. Já teve paciente com dor no quadril, eu tirei a dor dele no quadril mexendo pelo crânio, com a metodologia. E não sim, cheguei a mexer no quadril, não precisou. Então tem toda uma correlação, né, através da biotensegridade do equilíbrio do corpo inteiro. Então, a gente tem que ver o paciente como um todo. Muito da metodologia conservadora é ver o paciente só local, né? A maioria da masseter, PVD, um pouquinho temporal.
Mas esquece, né, da coluna cervical, esquece de iode, esquece da parte, né, intraoral, da cadeia toda ascendente, né, da complexidade da parte do diafragma. O tendão central, né, que tem ligação, né, com todos Sim, aqueles ligamentos todos, né, do pericárdio, externo pericárdio, aí você fala, nossa, né, quanta coisa que tem que olhar, né? O sim, paciente é um ser, né? E a gente tem que pensar nesse complexo, né, da biotensigridade, ajustar os estímulos. A hora que você modula um estímulo, você modula uma aferência, a resposta eferente vai ser muito melhor, você ajusta a neurofisiologia. Você ajusta o equilíbrio neuroquímico do paciente. Então, só naquele momento ele já consegue ter um equilíbrio neuroquímico mais efetivo. De liberação de ocitocina, de endorfina, de beta-endorfina. Aí você fala, Débora, como é que você sabe? Eu tenho um equipamento de biofeedback no consultório, que chama CardioEmotion, e eu consigo pegar a variabilidade da frequência cardíaca, como o paciente está se sentindo em relação àquilo, e se ele está fazendo coerência cardíaca. Quando é que o paciente entra em modo cura? Fala, o paciente não cura, não cura. Por quê? Porque às vezes não está entrando em modo cura, não entra em coerência cardíaca. Tem 40 mil neurônios no coração que fazem essa leitura e essa informação. E aí, quando você ajusta a técnica e você acha o ponto, o paciente faz coerência cardíaca. Naquele momento, ele já tem uma melhora. Você já sabe que sim. vai dar melhor. Então, assim, você sabe que funciona? Sim, o paciente fala que funciona. Tem o diferencial e tem exames. Eu tenho um exame que eu comprovo também. E, assim, dá certo e é imediato. Você ajuda o paciente até a entrar em homeostase, em coerência cardíaca. A hora que ele libera ocitocina, beta-endorfina, são neurotransmissores que ajudam muito, né, no bem-estar, no relaxamento. E eu gosto muito quando o paciente entra nesse estado, porque a ocitocina muda a percepção da mente. A percepção da visão que ele está tendo, às vezes, da vida dele. Sim. Então, às vezes, um problema para de ser um problema, passa a ser um desafio, passa a ser uma situação, uma oportunidade de crescimento, oportunidade de mudança. A gente tem dificuldade Sim, de aceitar a mudança e de mudar. Tá? E, às vezes, sim, a estrutura do paciente está, num ciclo vicioso e que é importante o quê? Quebrar esse padrão. Quebrar o padrão. Que vem vindo de quantos anos? Não sei, muitas vezes de 10 anos, 15 anos. Às vezes teve uma queda na infância que está tendo comprometimento naquele crânio que está reverberando até hoje. Então, quebrando o padrão, você libera um poder para o corpo se autorregular. Então, a nossa ajuda, sim. assim, é imensa. A calibragem específica da neurofisiologia, né, na raiz de causa, é muito efetiva, muito efetiva. Pois é bem interessante. E você que tem uma relação boa Uhum. aí com a parte da odontologia, tem a colega que colocou aí agora mesmo a relação da placa, tratamento, e a maioria das dores não passam quando está com essa relação com o tratamento apenas com a placa. Que Uhum. é que eu não A vou placa, falar ela é boa, tá? porque tipo, tudo vem de encontro a mim. Mas como você já está aplicando a metodologia, o que é que você tem da sua experiência aí, depois que você começou a colocar em prática tudo isso, essa sua visão agora em relação à placa, o tratamento, como é que você aborda assim esse paciente? Tá. É, eu tenho, né, trabalho dentro do grupo de dentistas renomados, e a placa ela ajuda a manter a dimensão oclusal, tá? Ajuda a proteção dos dentes, ajuda a evitar um desgaste, mas só que não controla a neurofisiologia, tá? Esse controle ele tem que vir do próprio corpo. Então ela ajuda sim, primeiro como uma parte protetiva, tá? Proteção maior dos desgastes, aumento da dimensão vertical, né? Prejuízos de outras formas. Melhora um pouco a oclusão, porque tem uma calibragem, só que não vai na causa, tá? Muitas vezes a causa está na aferência. Tá na aferência de por que, é que o paciente está reverberando aquele padrão. Ou a musculatura, um lado está com hipertonia, o outro está com uma hipotonia. Tá? E o músculo ele é um efetor, né? Então, se ele é um efetor, está vindo o comando de algum lugar. Então, de onde é que está Sim, vindo? É o que eu falei. O sintoma é um conflito biológico. Tá? Então, ajuda no momento, ajuda, mas não resolve. Não resolve a questão interna. Tá? Então, tem que ajustar a neurofisiologia, mas também trabalhar no emocional do paciente. E tudo que o paciente pensa e sente a maior parte do tempo vai reverberar um químico. Então, essa ajuda eu também dou para eles. Então, se a maior parte dos pensamentos do paciente é de decepção, de angústia, de medo, a resposta efetora para o músculo vai ser de tensão, vai ser de dor, vai ser de espasmo, vai ser de contração. Então, essa mudança ela tem que ser completa. Tá? Ela tem que ser completa. Mas o divisor de águas de você ajustar a neurofisiologia é enorme mesmo. Enorme. show de bola. Isso é bom, porque isso dá clareza ao pessoal também sobre o que a gente fala. Você falando mostra que aprendeu direitinho, né? Como se diz assim. A gente fica Eu sou falando. acostumada, né, a trabalhar com medicina integrativa. Então, eu trabalho também com vários colegas.
fonos, dentistas, bucomaxilo, né? E a gente tem uma relação, psicólogos, né? E a gente tem uma relação muito boa, sabe? Para poder trabalhar, principalmente lá no COAT, nos atendimentos voluntários dos pacientes. Tá? Então tem que trazer consciência, né? Eu acho que a orientação é a melhor coisa para começar. Por que é que eu estou assim, né? Como é que eu me tornei essa pessoa? Como é que eu quebro esse ciclo para liberar um padrão no meu corpo de conseguir curar? Tá? De ter uma qualidade de vida. A gente vai devolver função e qualidade de vida. E a hora que você melhora a qualidade de vida de uma pessoa, você está gerando uma interferência no meio. Né? É uma mãe de família, um pai de família, né? Hoje em dia, na Com pandemia, certeza. né? Tem mães sobrecarregadas, né? Em casa, né? Os pais também. Então, assim, quando você tira um pouco da dor e do desconforto, às vezes você ajuda um núcleo inteiro. Sim. Ô, Débora, logicamente, no dia a dia a gente se depara com pacientes que nos gera dificuldade. E aproveitando aí, você está falando tão bem da metodologia, né? Trazendo para o pessoal essa clareza, eu queria retribuir um pouco para você sobre Fazendo dinâmica. alguns. Faz uma dinâmica Sobre. pro pessoal. Retribui para mim, não. Retribui para o pessoal. Acho que fazendo dinâmica. Não tem maior presente que se ajudar um amigo, né? E ajudar alguém Verdade. aí fazendo dinâmica. Dinâmica, eu acho que Verdade. é tudo de bom. E aí eu queria saber de você nisso. O que é que ainda há dificuldade, existe dificuldade no seu dia a dia clínico? Você gostaria que ainda fosse melhor os resultados, assim? Pra eu tentar Sincero? ajudar, Tá. assim, de alguma forma. Sim, sim, sempre. Sim, as questões de zumbido. De Ótimo. zumbido, eu acho que ainda é uma dificuldade, porque não existe uma causa só, né? Então, Sim. às vezes o paciente está com medicamento ototóxico, né? Estou com uma paciente que fez químio e a químio era ototóxica, então se desencadeou um zumbido. Né? Me encaminhou para tratar também, mas tem um desafio aí. Tem outras questões que o zumbido ainda é um desafio. Tem alguns pontos dentro do zumbido que eu gostaria de dar clareza para você, Uhum. e para quem está assistindo também. A primeira coisa é o que você falou. Primeiro, a gente tem que saber se existe uma interferência química, uma interferência de patologias que não são, infelizmente, da nossa área de atuação, né? Isso você tem que entender se ela tem uma característica de zumbido somatosensorial, que é aquela com variação de movimento, com variação do tônus, da pressão, relacionado com o sistema músculo-esquelético, né? E dentro desse processo, você já começa a tirar, vamos dizer assim, entre aspas, tá? O seu da reta. Dizer, ó, eu posso tentar, mas aparentemente aqui não é muito para mim. Você quiser, a gente tenta, mas talvez não dê tanto resultado. Eu mesmo eu já conheço. No primeiro atendimento, eu não consigo reduzir nada, eu já começo a dizer para ele, ó, isso aqui não vai dar certo. Uhum. E a E redução que dentro você faz, desse. você começa pelos testes também. Isso, Na pelos redução você vai fazendo os testes, testes. É. E muitas vezes aumenta, né? mas, Dependendo, assim. mas também eu relaciono muito com a questão da história clínica dele, né? Que a Uhum. história clínica dele pode ser bem crucial dentro do processo. Agora, tem um detalhe que às vezes a gente não observa, que é a questão da influência da radioterapia, tá? Dentro do processo de um câncer, estruturas que agridem o sistema miofacial como um todo, né? Dentro de um sistema músculo-esquelético integrado com o sistema estomatognático, as radioterapias, especialmente de mama, principalmente de tórax para cima, vamos falar aqui, elas podem ativar muito a tensão miofacial desse tendão central, dessa cadeia profunda miofacial, e chegar até as meninges dentro do crânio de forma muito intensa. E as meninges, elas revestem os nervos, revestem as estruturas do crânio. E isso pode gerar algumas interferências, tá? Então, uma das coisas que a gente pode começar a vislumbrar dentro do trabalho com o zumbido é essa abordagem meningea mesmo, daquelas técnicas mais específicas, e até tentar associar alguns testes com essas técnicas.
para saber se existe uma interferência nessa trama miofacial. É porque se houver, de fato vai ser algo crônico, que não muda, não varia muito, mas tem as faces lá, as meninges de dura mata e tal, que se torna lá o epineuro, que interfere na condutibilidade do nervo, podendo fazer com que entre em desarmonia, né? Em desarmonia. Uhum. E aí ele não atinge o padrão de autocura do corpo, porque é quando você faz tudo, mas não passa a informação, né? Não chega. E isso é bem complicado dentro do processo de tratamento do paciente. Então, o zumbido, quando ele não é associado com o sistema musculoesquelético, quando não é associado com o movimento cabeça, pescoço, cervical, base de crânio, enfim, ele precisa de uma evolução no entendimento. Primeiro a parte interna do crânio, que vai para dentro das meninges, e depois saber se tem essas outras fisiopatologias associadas, sabe? Porque, de fato, isso aí precisa ser entendido. Então, uma dica que eu trago para você, que já é algo novo, assim, que a gente vem observando, que é essa relação neuromeningia mais profunda, porque quando você... Isso é uma coisa simples que você consegue perceber. Se você coloca, faz aqui, ó, uma pressão no seu condutor auditivo, como se fosse fechar. Sabe quando você está com o ouvido entupido e que você Uhum. balança assim? Pronto. Você sente isso vibrar também do outro lado, né? Isso é onda mecânica, isso é transmissão de forças através desse eixo muscular de base de crânio e ósseo, mas também facial, que faz com que essa onda Uhum. chegue até lá. Então, a gente equilibrar e melhorar essa comunicação de ouvido interno é importante para diminuir esse sofrimento também, sabe? Então, é um ponto a trazer clareza, né? E trabalhar bem profundo a questão do temporal, né? O temporal, eu tenho o crânio aqui, deixa eu pegar aqui para mostrar para o pessoal, a gente tem o crânio aqui, o temporal, ele se correlaciona aqui, ó, claramente com o occipital, o esfenoide, aqui por dentro vem compor o ouvido interno, que vem exatamente o vestíbulo coclear entrando por aqui junto com o facial e gerando interferências nessas questões auditivas. Então, quando a gente tem uma história de muita pressão nesse conduto auditivo, nesse temporal, esse temporal ele precisa ser decapitado também um pouco. Tem que folgar isso um pouco, porque essa pressão interna pode estar interferindo, né? E uma das coisas que a gente faz é exatamente melhorar todas essas marcas aqui é de meninge, né? Então veja a força que ela faz, né? A gente tem, ó, a estrutura cruciforme aqui, posterior, as meninges, essa região daqui, tudo pega as meninges. Então ela tem essas tensões por conta da tensão miofacial mesmo das meninges. Então isso pode Uhum. comprometer bastante a passagem do nervo, a condutibilidade dessas estruturas. E aí não se apegar tanto à parte externa de suturas e tal, mas também ir mais profundo, vale a pena. Tanto com as técnicas internas, intraorais, para a gente trazer mais aquele esfenoide, dar uma Uhum. mobilidade naquele esfenoide, jogar um pouco aquela articulação esfenobasilar, trazer um pouco mais de harmonia interna, né? Porque quando a gente, olhando aqui, por exemplo, a gente tem o esfenoide aqui é que a gente tem a maxila, né? Uhum. Então, quando a gente faz pressão aqui na maxila, aqui, a gente tem a maxila se articulando, só para o pessoal, aqui, né? É assim, né? Então a gente tem aqui a região processo pterigoideu entrando no processo palatino em articulação. E aí, quando você faz a pressão aqui, você interfere diretamente nessa dinâmica aqui. Porque é um jogo mecânico, né? Então é uma engrenagem mecânica. Então as técnicas intraorais também valem a pena serem trabalhadas na forma de decapitação, de trazer isso, de fazer essa mobilidade acontecer melhor, sabe? E isso às vezes gera Uhum. descompressão impressionantes. Eu vou trazer só um exemplo para você. Não sei se você viu, chegou a ver, mas eu fiz uma live essa semana com a Luciana Rinaldi, que ela trabalha na APAI de Franca. Ela trabalha na APAI de Franca. E ela tinha falado certa vez comigo sobre alguns problemas lá, de pacientes e tal. E depois da live ela disse, Andy, você precisa
e entender como a coisa mudou depois que as pessoas assistiram a minha live. Parece que eu falando com você, eu consegui falar, ou eu consegui gerar uma autoridade referente ao meu nome diferente. E o que foi que aconteceu? As pessoas começaram a vê-la diferente. E aí ela mandou para mim um menino paralisado cerebral que a fono chamou para que ela pudesse fazer a avaliação, que ela não estava entendendo porque aquilo acontecia. O menino colocava a comida na boca sozinho e para engolir, ele colocava a comida na boca e fazia engolia e voltava. Ele fazia hiperextensão, como se ele quisesse melhorar a performance dos músculos profundos, né, dos construtores da faringe, de todos esses músculos para poder a comida descer. Ou seja, um trabalho do sistema estomatognático, da forma que a gente faz, se essa criança não tiver lesão, que não tem diagnóstico de lesão, vai ser surreal. Vai ser coisa surreal. Vai ser a melhor Porque se você vir, ela mandou no privado o vídeo para mim, o vídeo é impactante assim quando você olha. Que é como se ele colocasse a comida e mexesse a comida para ela descer sozinha, entendeu? Ele bota a comida e volta. Então, quanta falta de função existe nesse sistema estomatognático? E aí talvez essa criança, esse adolescente, quase um adolescente já, vai ser extremamente beneficiado. E a gente vê a presença de Deus literalmente dentro desse processo, né? Porque como chegaria até essa criança esse tipo de tratamento, né? E aí a gente começa a ver que existe uma missão muito maior por trás e que a gente não pode desistir. Por isso que eu agradeço tanto quando um de vocês se dispõe a conversar comigo, porque muitas vezes abrem portas e as coisas começam a fluir de um jeito que é como se aquilo tivesse precisando acontecer para que as coisas, o fluxo passasse, né? Alguma coisa assim. A gente está E conectado, né? Está sempre conectado, né? Por uma matrix que a gente nem compreende, né? Quando a gente isso. ajuda uma pessoa aqui, essa energia vai chegar num outro lugar, você não sabe nem começar, você nem fica sabendo, Sim, né? Que sim, você ajuda. sim, Então, quanto mais sim. pessoas tiverem um conhecimento apropriado, né, da metodologia, de como ajudar o paciente a ir no processo de cura, de melhorar a qualidade de vida, isso não tem preço. Sim, E a sim. gente fica Show de honrado bola. de participar do processo. Show de bola. Show de bola. É... Só responder a Renise a pergunta aqui, outra coisa. Sim, Outra pergunta, é necessário exames como ressonância para avaliação inicial? Não. Para avaliação inicial, não. Exame como ressonância, exames radioativos, o próprio raio-x, se você, antes de qualquer coisa, tem que abordar, construir um trabalho para que não exponha o paciente a esse tipo de radiação. Só se você tiver muitas dúvidas sobre o processo, aí você pede uma ressonância. Mas se não tem, não precisa pedir. Agora, trabalha, o negócio persiste, a coisa não anda, aí tem que saber o que é que tem, o que é que está de diferente ali, né? Então, mas dentro da metodologia que a gente trabalha hoje, Randy, quantas vezes você pede, já pediu, precisou de ressonância? Para eu gerar meu resultado? Nenhuma. Nenhuma. Ah, mas o paciente já chegou para você com ressonância? Já. Me ajuda, me dá clareza. Mas isso não impede o resultado, quando ele é para ser conservador, entende? Porque o trabalho da ressonância é para saber se existe uma interferência, algo a mais, que precise ser cirúrgico, que precise de uma abordagem. assim, se tem um desgaste, às vezes, articular, sabe? Importante, Isso, né? Uma isso, alteração, complexo de Igor, se tem alguma coisa isso. mais Mas aí, no severo, convencional sabe? não melhora. Mas aí, no convencional Não. não melhora, entende? Então, quando Uhum. eu vejo o paciente com clareza, olhando, ele melhora. Eu fiz tudo o que era para fazer e ele piora, opa, preciso de uma ressonância. Até então eu não precisei. Então eu lanço mão de tudo que eu tenho para não expor o paciente a esse tipo de radiação.
Porque é possível ser eliminado do paciente já no primeiro atendimento, ser reconhecido, lotar a sua agenda de forma mais tranquila e sem expor o paciente a uma agressão tão grande. Não sei se você concorda isso também, Débora. Pode falar, Não, então. sim, concordo. Não, também concordo. Muitas vezes a gente consegue uma melhora enorme. Aí, caso tenha alguma questão ainda persistindo, um caminho para o dentista solicita a ressonância e a Sim, gente faz um parecer clínico, troca uma ideia. Às vezes precisa de alguma outra intervenção, né, que não é da minha área, né, é da área do bucomaxilo, não é da minha. sim, Mas só sim, realmente se não tiver tendo uma melhora. Mas é difícil, assim, sim, difícil. A grande sim, maioria, 80% melhora muito rápido, sim, sim. muito rápido Show de mesmo. bola, show de bola. Débora, e agora gosto de sempre perguntar isso. O que foi para você? Não sei se você já tinha passado por isso. Você talvez já tenha falado, mas eu gosto também de saber para reforçar isso. O que foi fazer para você um curso de ATM, você pesquisadora lá do grupo online? Como foi para você estudar online isso? No primeiro momento, eu achei que não fosse dar certo, porque eu sou acostumada a fazer curso só presencial. Mas como eu assisti as suas lives e você mostrou o resultado já no teste, eu falei, opa, peraí, esse menino, né, esse professor aí é diferenciado. Mostrou lógica no raciocínio, sabe? Não é fácil dominar a neurofisiologia igual você domina. É um domínio muito consistente, muito consistente. Isso me chamou muita atenção. E aí eu assisti a semana da Expert ATM, né, com todo mundo. Já comecei a colocar em prática os testes novos que eu tinha aprendido com você, os resultados já começaram a vir e eu me matriculei no outro dia. E foi ótimo. Ótimo assistir online. Não deu dificuldade nenhuma, nenhuma, nenhuma. Você pode ver e rever as aulas quantas vezes necessário. Eu revejo várias aulas ainda, aquelas primeiras 4, eu volto lá. Muitas vezes para ver se não faltou nenhum detalhe, sabe? Que às vezes eu não captei. E Sim, assim, sim, é muito bom, né? Você tá no curso presencial, você anota, treina uma vez, fala, ai, como é que era mesmo? A manobra, né? E é muita manobra. É muita manobra que você faz. Então, assim, no curso online tem essa facilidade. Você vê, revê, aplica uma, pega o resultado, no outro dia você vai, testa em outro, né? No outro paciente, vê o resultado. Você vai acrescentando. Foi muito tranquilo, muito tranquilo. E você é muito disponível. Eu mesma tirei, né, algumas dúvidas durante o caminho com você. Já tá acabando. Meu menino aqui. Eu mesma tirei dúvida com você. Então, você é muito acessível, tá? Assim, adorei. Adorei, recomendo. Valeu super a pena. Super, super mesmo. Foi um coisa dos boa, melhores né? cursos que eu fiz nos últimos tempos. Muito bom Ó, mesmo. olha só, isso me dá uma responsabilidade muito grande, viu? Você falar isso aí ao vivo aí pro pessoal Não, é é uma verdade. responsabilidade. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. As lives já são ótimas, não são lives, né? São all lives, né? Você já vai na aula, né? Você já vai na live. É difícil ver uma live só que é de bate-papo, assim. Muito raro. É sempre uma all live. Tá? Então, Sim. assim, vale muito a pena. E o retorno é muito rápido. Eu mesmo paguei meu curso, acho que em menos de 2 meses, nem sei. Foi muito rápido. Você atende o outro, tem melhor, tem melhor, tem melhor. O boca a boca aumenta, né? Gente, eu não tenho Instagram, Facebook, assim, eu fiz para seguir professores esse ano. Então, assim, estou começando nesse caminho. Meu consultório é lotado. Sim. Eu começo às 7h30 da manhã para às 8h30 da noite. Sábado, passado, eu atendi até às 6 da tarde. Só no boca a boca. Não tenho Face, assim, específico, não tenho nada disso. Só no resultado. Mas o que? O resultado consistente. Sim, coisa boa. Eu fico muito feliz, Débora. Sinceramente, eu já até comentei isso com você, porque é um desafio muito grande a gente bater de frente com a academia em muitas coisas. Você sabe disso. Porque Uhum. muita coisa que a gente ensina, ela tem uns detalhes mesmo de integração que não tem artigos falando disso. O que Sim. tem é livro de fisiologia falando, mas não tem ensaios clínicos trazendo isso. Então, o que foi que eu peguei? Eu peguei o raciocínio. Pô, se tal nervo ele é feito para fazer isso, e nerva tal estrutura, e tal estrutura para fazer isso, eu peguei fisiologia, biomecânica, juntei e disse, não, aqui faz lógica. Se ele é para fazer isso, e isso é para fazer o que ele está mandando, se tiver um conflito aqui, não vai funcionar. Com E certeza. quando eu recebo muitos directs, não é muito, e você que trabalha com pesquisadores sabem que são bem
cri-cri quanto a isso. Ah, me dê um artigo que fala disso, me dê um artigo que fala daquilo. Olha, tem um artigo que fala disso, tem outro que fala disso, tem outro que fala disso. Eu preciso que você leia os três e junte, tá bom? Né? Porque o grande problema nosso é que a gente é limitado em construir raciocínio. A gente quer receita. 1 mais 1 é 2. Ah, o artigo falou que 1 mais 1 é 2. Então, eu vou fazer isso que o artigo falou. Aí, os resultados saem desse tamanho. Sim. Então, quando a gente É o trouxe conceito da essa... biotentegridade, né? Não pode pensar pequeno, tem que pensar Isso. no conjunto, né? É um conjunto. E É aí, um ter ser esse humano que tá ali. relato seu como parte de grupo de pesquisadores há mais de 20 anos aí, é muito importante para mim de que ó, o caminho está certo, o caminho está correto, é isso. Né? Você falar que os resultados são extremamente rápidos, você falar que foi o melhor curso que você fez nos últimos tempos, isso alimenta a nossa missão dentro do processo. Então, eu queria agradecer demais a você aí por esse feedback. Tchau, Tchau, valeu. gente. Obrigada. Até mais.